Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Enfim, chegamos vivos aí ao sábado, né? Seja a ansiedade que arrastou até esse sábado para esse clássico de hoje, né? A cidade se transforma, as pessoas ficam ansiosas, muitos não conseguiram dormir. Eu acordei umas 3, 4 vezes essa noite, dormi mal pra caramba, e costuma ser assim, né? Isso é quem realmente vive o clássico, isso é realmente quem sente na pele a importância de um clássico, né, do tamanho desse derby do Cerrado, que nem carrega lá tanta história assim, né, pode-se dizer, né, não teve tantos títulos disputados, mas a enjoeira que se transforma um clássico Goiás e Vila, Vila e Goiás, é uma coisa assim absurda, né? Você sempre vê o time que tem muito mais limitações, muito mais desastres históricos, que se intitula talvez favorito, né? E o time aí que passou 16 anos na Série A, o time que não sei o que, sai aí como o azarão da partida. Eu não consigo entender, mas futebol é isso. Futebol é isso, né? Recentemente o Goiás tem um histórico ruim contra o Vila, né? Talvez isso tenha dado força para que essas conversas aí absurdas ganhassem forças tanto na mídia quanto na imprensa. Então, infelizmente isso acontece. Mas olha, sobre a escalação vai ser muito difícil a gente prever alguma coisa, porque o técnico Wagner Mancini, né, fez o último treinamento ontem na parte da tarde e ainda não tinha definido algumas posições, né? O goleiro, a zaga e as laterais, né? Eu acredito que ele vá mesmo com o Caito, né, na lateral e o Lepo na outra, né? Até para que o Moraes possa ser usado ou no meia ou na ponta. Acredito que o Moraes vai na ponta. Se eu fosse escalar talvez um time aí, escalaria Gava Gava e Moraes, né? Com o Wellington Rato na ponta, o Jajá na outra e o Anselmo Ramon centralizado, né? Mas ele treinou, ele está preocupado com a questão de reforçar o meio campo, assim como fez contra o Atlético Paranaense, que funcionou muito bem, né? Começou ali com um meio muito pegado, jogando com 2 volantes, né? E conseguiu segurar a partida ali no primeiro tempo. Então pode ser que ele use essa tática também. Ele treinou isso, né, durante a tarde de ontem. O treinamento foi na parte da tarde, não foi na parte da manhã. Então pode ser que ele use também essa formação. Ainda não definiu, deve definir esse momento momentos antes da partida, até para que guarde aí, né, a parte tática aí, para que confunda a cabeça do treinador do Vila Nova, Paulo Turra. Paulo Turra que vai para sua segunda partida, estreou no Vila Nova com vitória importante fora de casa, vitória importante contra um time difícil de jogar fora de casa, que foi o Paysandu. Então vem com moral para essa segunda partida, agora diante do seu torcedor, e o Goiás vai para ali para fazer história, né? Porque ganhar lá vai ser fazer história, porque vem 3 anos sem conseguir ganhar dessas inhacas aí, né? Então isso incomoda, mas se eu posso falar uma coisa pro torcedor é que o sentimento lá dentro, a gente provocou essa semana, né? Às vezes o jogador fica brabo, né? O Messi, esses caras aí que a gente faz recortes e coloca, mas isso é como forma, né, de colocar gás nesses caras, colocar sangue no olho desses caras. É preciso fazer isso, né? Às vezes encarar uma partida dessa como uma partida comum, a gente entende o lado do jogador, mas eles têm que entender o lado do torcedor que, por exemplo, não dormiu essa noite, né? Os caras dormiram concentrados, para eles é apenas mais um jogo. Mas para quem tá aqui do lado de cá, a gente não dorme, a gente passa a semana inteira agoniado. Então isso eu acho que eles pegaram, né? Tive até uma informação ontem de tarde. Eu pedi à diretoria do Vila Nova para me enviar a lista, né, se os dirigentes iriam. Ontem, até às 17 horas, o que o Goiás recebeu de lista não tinha nenhum dirigente do Goiás, tá? Mesmo com o Paulo Rogério Pinheiro falando que os dirigentes iam, que os conselheiros iam, ontem, até às 17 horas, não tinha absolutamente nenhum dirigente do Goiás na lista para o jogo contra o Vila, certo? Mesmo com as afirmações de Paulo Rogério falando que iriam, ainda não tinha. Porém, o Vila Nova comunica que até às 17 horas de hoje essa lista pode ser alterada. Então a gente fica aí no aguardo para saber se realmente, né, nenhum dirigente comparecerá, se comparecerá mesmo só a equipe de futebol, marketing, que sempre tem que ir para fazer o seu trabalho, ou se os dirigentes irão. Então nós seguimos aí, né, no aguardo, porque eu fiquei curioso para saber, porque eu acho covardia não irem. Eu acho covardia não irem. Eu acho que tem que ir. Assim como os jogadores vão estar lá, eles têm que ver alguém lá representando, né, a nossa diretoria, a nossa torcida. Então, para mim, tem que ir. E outra informação que eu tive também é que o Juninho, mesmo não estando convocado, por ter tomado o 3º cartão amarelo,
o Juninho deverá estar lá, deve ser convocado, deve ir com os jogadores para fazer a pré-eleição. Ou seja, o grupo está fechado, o grupo entendeu que é um clássico, né? O Juninho, que é um cara que dizem que as pré-eleições do Juninho é coisa assim fenomenal, né? Diz que quem vê uma pré-eleição que o Juninho faz na íntegra, diz que realmente conhece o que é o valor que tem o Juninho para o grupo. Se não joga bem dentro de campo, fora de campo, ele é um cara que comanda, é um cara que incentiva e coloca fogo num clássico desse, né? Então uma coisa que me deixa um pouco mais tranquilo também é que do último clássico para cá a gente vai ter jogadores pesados, jogadores acostumados a jogar em clássico, né? Tem o Tite que chegou, que se não vem jogando tão bem, é um cara que tem o espírito de jogar um clássico. Ele jogou grandes clássicos no futebol brasileiro. O Rato brilhou em muitos clássicos, principalmente contra o Goiás. Então é um cara que vai entender a pegada de um clássico. Hoje o Rato, eu espero um futebol totalmente diferente do Rato dessas últimas partidas. Eu espero o Rato mais aguerrido, o Rato mais combativo, né, mais para cima. E eu acho que a gente vai ver esse tipo de jogador hoje, esse tipo de atitude. Porque o Rato jogou muitos clássicos contra o Goiás, judiou do Goiás aqui, e agora é a hora de fazer isso usando a camisa esmeraldina, né? O Tite, tem o Messias já jogou alguns clássicos, né? Se ele entendeu ou não, a gente vai saber hoje o que é um clássico goiano. Mas espero que a briga, a guerra, né, a vontade seja do primeiro minuto até o final. Porque hoje essa partida é importante para o Goiás, mas essa partida não é importante para o campeonato, né? Para o Vila Nova, a gente devolve o Vila Nova a briga pelo G4, né? Então ali a gente mata um oponente e a gente volta à liderança do campeonato, a gente assume a liderança isolada. Então é importante que o Goiás ganhe essa partida, que seja de 1-0, do jeito que vier, para poder ser uma afirmação dentro do campeonato. O Goiás vinha de 3 jogos sem vitória, ganhou o último jogo, emendar a segunda vitória agora num clássico, amigo. Coloca o Goiás grandão na briga pelo acesso, coloca o Goiás grandão na briga pelo título, né? Porque aí depois a gente vai ter jogos mais fáceis, mas jogando dentro de casa. Então a gente resolve aqui dentro da Serrinha. O próximo jogo contra o América, com certeza a gente deve ter casa cheia para essa partida. Então o Goiás precisa dessa partida e o Goiás já, eu acho que entendeu, né? Na pré-eleição, na conversa que eu tive com algumas pessoas que conversaram com os jogadores, tá todo mundo imbuído, né, de trazer o resultado, de jogar um bom futebol e de deixar sangue e suor dentro de campo. Então, para que o torcedor fique um pouco mais tranquilo, teremos uma partida aguerrida e isso eu tenho absoluta certeza. O Goiás vai entregar, espero que, né, dê melhor sorte, né, que a bola entre também. O Goiás vem fazendo até bons clássicos nos últimos jogos, mas a bola não vem entrando, vem sendo aquele dia chato para o torcedor. Mas que hoje tudo aconteça bem e que a gente saia com a vitória. E agora eu vou deixar o convite para você, finalzinho do vídeo aqui. Nós vamos estar lá na Gote 62, é o local que a gente costuma assistir os jogos, ali na rua C136, no Jardim América. Nós costumamos ver todos os jogos do Goiás. Hoje nós vamos ter casa cheia, então você que quiser assistir a partida do lado da torcida, com clima de estádio, vá para lá, né? Dá muita gente, é a mesma coisa que você estar no estádio, a sensação é a mesma. Então você, torcedor aí que não tem lugar para ver, que quiser tomar uma cerveja com brisado, com a galera que vai estar lá, todo mundo amigo, pode comparecer, tá? Peço a todos que só não vá com camisa organizada, que é uma regra do bar, não aceita integrantes com camisa organizada, até pela segurança de todos que estarão lá. Então você pode ir com sua camisa do Goiás, pode ir tranquilo, com a sua camisa licenciada, mas camisa organizada lá, eles pedem para não ir, porque se te aceitar uma, tem que aceitar outra, e a gente não quer ver alemão, né, pisando no bar mais esmeraldino de Goiânia. Então você está convidado hoje, a partir das 13 horas, o bar já vai estar aberto, então você já pode ir tomar sua cervejinha. Estarei lá a partir das 17 horas, então aguardo todos vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, que essa vitória venha e que esse tabu acabe, porque tabu foi feito para quebrar. E vamos quebrar esse tabu. Até segunda-feira.